Olá pessoal, vamos às rapidinhas de sexta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2021, assuntos mais falados no nosso meio nos últimos dias. Para começar aqui, eu quero mostrar um assunto que é muito importante para pensionistas, tá? Principalmente para pensionistas, que elas questionam bastante, mas também para veteranos, tá? É sobre prova de vida, tá? O pessoal sempre fica em dúvida se está suspensa, se não está e tal. Bom, eu vou mostrar aqui todo o embasamento. Ela está suspensa até 31 de outubro, tá? Começou com essa portaria 30 de 2020, de março de 2020, tá? Que ela suspendia aqui no seu artigo 2º, inciso 6, por 120 dias. Como a portaria entrou em vigor na publicação dela, que foi em 17 de março, no próprio dia 17 de março, então esse prazo se estendeu até 15 de julho, tá? E aí veio uma portaria, aqui 66, de 21 de julho, aí teve ali uns diazinhos que ficou sem um amparo, mas estava dentro do mês, como a prova de vida é feita dentro do mês, então não houve problema. Alguns talvez tenham tentado ir lá fazer a prova e tal. E aí foi trocado esse amparo aqui, ficou suspenso até 31 de outubro de 2020, depois veio a portaria de 6 de outubro, que suspendeu até até 31 de dezembro de 2020, aí essa portaria ela já falou também, não só que estava suspenso o bloqueio do pagamento por falta de apresentação, como a própria apresentação, deixou explícito que a apresentação estava suspensa. E aí depois veio início de janeiro, 13 de janeiro, mais uma prorrogação desse prazo, agora foi até 30 de junho, e finalmente a última atualização que tem é essa aqui, a portaria 2709 de 28 de junho de 2021. Ela foi publicada no Diário Oficial do 30 de junho, tá? E essa portaria suspende o bloqueio de pagamento por falta de apresentação e a própria apresentação, a obrigatoriedade da apresentação até 31 de outubro. É o que está em vigor no momento. Porque o pessoal já está falando aí, vai suspender até novembro, vai suspender até dezembro e tal. Por enquanto está no âmbito do bizu isso, o que vale até 31 de outubro. Tá? Nós estamos em setembro, ainda tem aí quase 2 meses de prazo sem essa obrigatoriedade. Provavelmente vão prorrogar esse prazo de novo, beleza? Mas temos que aguardar se é uma portaria do Ministério da Defesa. Não adianta dizer que o Exército falou, a Marinha falou, a Aeronáutica falou. Como a portaria está no âmbito do Ministério da Defesa, então somente uma outra portaria do Ministério da Defesa que pode prorrogar esse prazo, beleza? Então é só ficar atento aí quando chegar ali finalzinho de outubro se sair alguma coisa. Quando a gente souber, a gente avisa. Valeu? Bom, segundo assunto aqui, também o pessoal já começou a falar um pouco sobre respiro, sobre o imposto de renda, porque o projeto de lei que está tramitando lá no Congresso Nacional, ele teve um andamento, ele teve uma votação ontem, tá? No dia de ontem aqui, dia 2/9, tá? Teve uma aprovação. Eu dei uma olhada aqui em alguns arquivos e tal, de substitutivo. Pelo que eu vi, aquela tabela que eu mostrei já em alguns outros vídeos, porque eu tenho acompanhado esse assunto, como você pode ver aqui, tem um vídeo aqui que eu fiz há algum tempo, certo? Depois eu fiz um outro vídeo, depois eu fiz aquela alteração na calculadora financeira para mostrar como que ficaria caso o PL seja aprovado, e gostei de vários PLs também, porque tem outros, né? Mas o principal é esse aqui. Esse aqui foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e deve seguir para o Senado, tá? Ele ainda está tramitando. Pelo que eu vi, não mudou as regras ali das alíquotas, mas é muita coisa, são arquivos grandes. Eu vou dar uma olhada, se tiver alguma novidade interessante eu faço um vídeo sobre isso. Beleza? Então, por enquanto, não tem nada valendo, tá? Tá tramitando ainda. Beleza? Portaria 3551 do Ministério da Defesa, tá? É uma portaria que ela aprova normas para avaliação pericial dos portadores de doenças especificadas em lei pelas juntas de inspeção de saúde e pelos agentes médico-periciais das Forças Armadas, tá? Bem como os padrões de critério para concessão de benefício aos pensionistas, dependentes e beneficiários. O pessoal viu essa portaria ser publicada e começou a ficar preocupado com o assunto,
e tal. Esse assunto aqui está sendo abordado pelo Dr. Augusto Leitão lá no canal dele, vai ficar aqui na descrição como sempre, tá? Ele já fez 2 vídeos essa semana, um foi na quarta-feira, se eu não me engano, ou na quinta, e depois fez um outro, tá aqui os 2 vídeos, tá? Ele já falou um pouco sobre o assunto e deve falar mais sobre esse assunto, porque esse aqui, pelo que eu vi, eu assisti esse primeiro vídeo, mas o segundo ainda não assisti, mas ele parece que falou de mais de um assunto e deve abordar esse assunto mais especificamente em outro vídeo, tá? Então, para quem já quiser tomar conhecimento desse assunto, eu vou deixar os links todos na descrição. Outro assunto bastante falado aqui é essa lei 14.197, tá? Ela começou a ser falada aqui, o pessoal começou a comentar com ela em decorrência de alguns artigos da revista Sociedade Militar, por exemplo, penas mais duras para os militares. E ele fala aqui sobre o projeto de lei 2462. Teve um outro artigo também que ele falou: quem espalhar fake news que sejam consideradas prejudiciais às eleições pode ser preso até por 5 anos. Né? Era o mesmo projeto de lei, esse projeto de lei aqui foi transformado na lei 14.197 e são alterações no Código Penal. Então, para quem quiser tomar ciência desse assunto, vai estar aqui na descrição tanto os artigos da revista Sociedade Militar quanto a página da publicação da lei que ocorreu ontem mesmo no Diário Oficial da União, tá? Foi sancionada no anteontem e publicada ontem. Como últimas notícias aqui, eu vou falar um pouco sobre a Associação Amiga, tá? E também aqui mais um artigo da revista Sociedade Militar, referente ao vereador Fabrício da Aeronáutica. Tá? Esse documento aqui está circulando pelas redes sobre um inquérito policial militar que foi instaurado para apurar atividades da Associação Amiga. Tá? E aí esse documento aqui ele dá conta de que foi feita essa investigação, tá? esse inquérito e a apuração, a investigação demonstrou inexistência de atividades sindicais pela Amiga, tá? E aí foi arquivado esse processo, tá? Ou seja, aquela história aí de que as associações estavam sendo acusadas de atividades sindicais e tal e coisa, tá? Para quem não sabe, a Associação Amiga ela foi representada pelo vereador Fabrício na época lá do PL, ele foi lá no Congresso Nacional e tal, falar um pouco, tentar mudar alguma coisa. E aqui aproveitando, né, pegando o gancho aqui, no artigo da revista Sociedade Militar, o vereador Fabrício da Aeronáutica, ele conseguiu aprovar um importante projeto de lei lá na cidade dele, onde ele é vereador, em Guaratinguetá. Então vou deixar aqui também esse artigo da revista Sociedade Militar para quem quiser tomar ciência do assunto, que achei bastante interessante. Ou seja, a gente vê aí que é uma pessoa que a gente pode confiar para nos representar. Beleza, pessoal? Bom, é isso. As notícias principais desses últimos dias que eu tenho para informar hoje. Vamos aí a um feriadão. Um bom final de semana a todo mundo com feriadão e até a próxima. Valeu, pessoal!